Oi, tudo bem? Eu sou a Ariana Manzoni e você está aqui no quadro Entre Nós. Aqui é um espaço onde você pode mandar a sua história, o seu dilema, aquilo que você está sentindo que está meio confuso, que aí no final eu tiro para a gente entender melhor a sua situação. E fique à vontade para mandar aqui, ou mandar para alguém que você conhece que está precisando aí de um aconselhamento, de um direcionamento. E você e quem você convidar são muito bem-vindos aqui. E com isso eu já peço para você deixar o like, já se inscrever e compartilhar esse vídeo e também fazer os seus comentários aqui. Escreva o que a sua opinião, aquilo que você acha, porque pode ajudar a pessoa que está aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá. Hoje é uma moça que manda essa história que é uma história que pode ser que esteja passando com você também. Então, ela escreve: Oi, Ariana. Eu tenho uma pessoa do meu passado que hoje não faz parte mais da minha vida. A gente não conversa, não tem contato direto, não se encontra, não tem amizade em rede social, nada disso. Só que mesmo assim, essa pessoa volta para mim em momentos aleatórios do dia. Não é só lembrar e pronto, é lembrar e ficar mexida, mesmo eu tentando continuar normal. Eu percebo isso mais em dias comuns, tipo, quando eu tô indo trabalhar, quando eu tô no transporte, quando eu tô fazendo coisas básicas. Por exemplo, eu tô ouvindo uma música no fone, aí toca uma música que eu lembro da gente, quando a gente escutava, quando estava junto. E eu não escolho, ela entra na playlist e pronto. Inclusive, eu já tentei tirar essas músicas daqui, mas eu não sei o que que acontece. Na hora eu lembro de um momento específico, a gente em algum lugar, uma conversa, o jeito que a pessoa ria. Eu não paro a vida por causa disso, mas eu fico com o peito apertado e parece que eu perco o foco por alguns minutos. Acontece de eu ter uma pausa, no caso da música, trocar, porque se eu deixo tocando, aí eu fico mais mexida ainda. E isso porque já fazem mais de 2 anos que a gente terminou. Tem outras vezes que é por causa de lugares. Eu passo por uma rua que parece com a rua que a gente se encontrava, vejo uma fachada parecida, uma padaria, o meu corpo reage antes de eu pensar. Eu fico alerta como se eu fosse cruzar com a pessoa ali. E eu começo a olhar para os lados sem perceber. Não é que eu esteja procurando, é algo automático. Aí eu fico irritada comigo mesmo porque eu queria ser mais normal. Não dá para desligar essa reação rápido. E é tão aleatório. E teve um dia que foi muito forte, porque eu vi essa pessoa de longe, e aí foi real, não foi imaginação. Eu estava saindo do trabalho, era um fim de tarde, eu estava bem cansada, só pensando em chegar em casa mesmo. E fui andando até um ponto onde eu sempre passo, perto de uma padaria. A rua estava cheia, gente indo e vindo, carro passando, e eu vi do outro lado uma pessoa parada perto da calçada. Eu reconheci na hora, pelo jeito de andar e pelo cabelo. E não vi de frente por muito tempo. Foi rápido, mas eu tive certeza que era ele. Na hora, meu corpo gelou. Eu senti um frio no estômago e meu coração disparou. Eu fiquei sem saber o que fazer. Se eu atravessava e continuava como se nada tivesse acontecido, ou se eu fingia que não vi e mudava o caminho. Eu lembro que eu fiquei uns segundos parado olhando para frente, tentando agir normal. Eu peguei o celular na mão só para ter uma desculpa, como se eu estivesse ocupada com alguma coisa. Eu não sei se a pessoa me viu, porque eu também não fiquei encarando. Eu fiquei com medo da pessoa olhar para minha direção e eu travar ou ficar com aquela cara de susto. Eu fiquei com vergonha, como se fosse uma adolescente. Nossa, e eu me odiei por isso. Eu já sou uma mulher adulta com tantas experiências, por que que eu tô me sentindo assim? Aí tá, continuei andando, mas eu fui andando com a perna meio dura, como se meu corpo não estivesse acompanhando a minha cabeça. E aí aconteceu uma coisa boba que me marcou. Eu entrei no lugar só para me esconder por um minuto. Oh, meu Deus! Eu parei na frente de uma vitrine fingindo que eu estava olhando alguma coisa só para respirar. E eu lembro que eu estava tentando respirar mais devagar, porque eu sentia meu coração batendo forte. E eu fiquei ali um pouco e depois eu saí. Quando eu saí, eu olhei rápido para o outro lado e a pessoa não estava mais no mesmo lugar. Eu não sei se foi embora, se entrou em alguma loja, só sei que foi embora com a sensação de que eu tinha levado um choque. Quando eu cheguei em casa, eu ainda estava mexida.
Eu sentei no sofá e fiquei pensando naquela cena, repetindo na cabeça. Foi mesmo? Eu vi mesmo? Como será que a pessoa tá? Será que ela me viu? Eu não fiz nada. Não mandei mensagem, não fui atrás, mas eu fiquei com aquilo na cabeça por horas. E isso me atrapalhou até para dormir, porque eu deitava e via a imagem da pessoa do outro lado da rua. Depois desse dia, eu fiquei mais atenta sem querer. Qualquer pessoa parecida na rua, eu achava que podia ser. Eu via alguém de costas e meu corpo reagia. E aí, quando eu chegava mais perto, não era. Eu não gosto de ficar desse jeito porque eu sinto que eu fico ligada no 220. Tem dia que eu tô entrando no ônibus e eu me pego olhando os rostos sem querer, como se meu cérebro estivesse esperando repetir aquela cena. Não é planejado, é meio que automático. E além disso, tem os sonhos, Ari. E isso acontece mais do que eu quero admitir. Não é todo dia, não é sempre, mas acontece até com uma certa frequência. Os sonhos não são românticos e nem bonitos, são sonhos estranhos. Como se fosse uma situação que eu não consigo resolver acordada. Já teve sonho que eu tô num lugar comum, tipo uma rua, um mercado, um corredor, e a pessoa aparece do nada. Eu vejo de longe igual na vida real. E eu tento chegar perto, mas sempre tem alguma coisa que atrapalha. Às vezes tem gente passando na frente, às vezes eu não consigo andar rápido, às vezes eu chamo e a pessoa não ouve. Aí eu acordo cansada, é como se tivesse corrido atrás de alguma coisa. Tá, mas esse sonho é só pra eu entender, depois você me manda. Eu desse jeito depois que você viu ou antes já aconteciam esses sonhos também? Vamos lá, continuando. Teve um sonho específico que me marcou porque parecia muito real. Eu sonhei que estava sentada no lugar e a pessoa sentava do meu lado como se fosse normal. Sonho, eu queria falar um monte de coisa, mas eu não conseguia. Eu ficava travada com a garganta presa. A pessoa falava pouca coisa, como se estivesse com pressa. E aí eu levantava e ia embora. Eu acordei com uma sensação horrível, como se eu tivesse sido ignorada de verdade. Eu sei que foi sonho, mas eu passei a manhã inteira com aquilo no peito. Eu também já passei por situações que alguém falou da pessoa sem eu pedir. Tipo, tô conversando com alguém do assunto nada a ver e a pessoa solta: "Ah, eu vi fulano esses dias aí. Fulano tá trabalhando em tal lugar". Eu não pergunto, mas quando eu ouço o nome eu sinto aquele aperto. Eu faço uma cara neutra e continuo a conversa, mas por dentro dá um negócio estranho. Depois eu fico pensando nisso sozinha. Não é que eu queira saber da vida da pessoa, mas quando chega a informação, eu sinto que aquilo mexe comigo. Outra coisa que já aconteceu foi eu ver alguém parecido no lugar e eu jurar que era a pessoa. Eu estava esperando para atravessar a rua e eu vi um perfil parecido, a mesma altura, o mesmo jeito, e meu coração já dispara. Eu cheguei a dar um passo para olhar melhor. Aí a pessoa virou e eu vi que não era. E eu fiquei com vergonha de mim mesma. E raiva até, porque, ai, por que que eu tô me vendo desse jeito? Meu Deus. Eu já tentei me distrair e ocupar a cabeça. Eu faço as minhas coisas quando vem esses pensamentos, tento manter a rotina, saio, converso com as pessoas, cuido da minha vida. Só que essa pessoa aparece nesses momentos pequenos. E o que me incomoda é que eu não controlo quando aparece. Eu posso estar numa semana tranquila, ok? E do nada acontece alguma coisa que puxa isso. Ou é o sonho, ou é a música, ou alguém falando, ai, que inferno. E quando eu vi aquela pessoa de longe, foi como se tudo ficasse mais vivo de novo. Porque uma coisa é lembrar, outra coisa é ver, mesmo de longe. Eu fiquei com a sensação que eu voltei para aquele tempo por alguns segundos. E eu lembro do jeito que eu segurei o celular na mão, do jeito que eu tentei agir normal, do medo de passar por perto, enfim. Eu não procurei a pessoa depois, Ari, eu não fiz nada, eu só tô te contando porque é isso que vem acontecendo e isso tá me incomodando pra caramba. Eu sigo a minha vida, mas essas coisas continuam acontecendo. E quando aparece, eu fico mexida. E eu fico guardando isso sozinha, porque eu não quero ficar comentando com todo mundo. Porque parece que eu tô presa no passado, mas eu não tô. Eu não quero mais nada com essa pessoa. Isso já foi. E eu sou do tipo de pessoa que termina um relacionamento e não fica desse jeito. Já aconteceram outras vezes e a pessoa fica normal, nunca ficou vindo pessoa na minha cabeça do jeito que tá vindo agora. E aí, me ajuda aí a entender o que tá acontecendo? Beijo pra você e pra sua família e tudo de bom. Puxa, vamos lá, né? É complicado.
porque eu acho que isso entra várias situações, né. Como que foi esse término? O que que aconteceu? Em determinado momento você fala que quer falar um monte de coisa e não consegue, o que que você quer falar? Né, o que que foi mal resolvido? A impressão que eu tenho é que foi uma situação mal resolvida, que ficou alguma coisa aí por resolver. Não necessariamente você precisa ir atrás dessa pessoa para resolver essas situações, você pode resolver com você mesma. Tudo isso que você tem vontade de falar para a pessoa, escreve uma carta, como se estivesse endereçado para a pessoa, mas você não precisa entregar. Você pode queimar essa carta depois, você pode refletir em cima dessas coisas, se essas coisas que você queria falar têm mais a ver com você, o porquê que essas coisas que você gostaria de falar ainda reverberam em você. Porque a impressão que eu tenho é isso, né, que tem alguma coisa aí que não resolveu direito e que ficou com essa sensação, ou você ainda gosta dessa pessoa e aconteceu esse término com amor ainda, com algum sentimento, né. Tudo isso, faz com que você continue pensando nessa pessoa, né, e o fato de você vê-la, e ainda mexer desse jeito com você, demonstra que tem algo aí que precisa ser pensado. Porque uma coisa é você ver alguém que você terminou e ok, tá ali do lado, pouco importa, ou não tem nenhuma, não mexe com você, como se fosse uma pessoa qualquer, uma pessoa normal, né, e isso mostra que foi uma situação finalizada, né. Então vamos lá, né, então vamos pegar nossa cartinha aqui, vamos tentar entender então, vamos ver o que que o tarô nos responde, a respeito, qual que é a raiz, né, desse vínculo emocional que ainda prende você a essa pessoa desse passado aí que vira e mexe vem na sua cabeça. O que que acontece? Vamos ver. Olha a carta que sai um 2 de copas, é a carta do amor. Ainda tem sentimentos mal resolvidos aí, né, realmente. E ainda existe sentimentos aí que precisam ser resolvidos por você de alguma maneira, né, ou ter uma conversa, tentar um retorno, saber o que que aconteceu. É que você não contou aqui o contexto dessa separação, como que foi, né. Se foi você que separou, se foi ele, por qual motivo, se essa pessoa já tá com alguém ou não. Enfim, mas ainda há sentimentos. Por isso que não sai da sua cabeça, né, por isso. Vamos tentar entender se essa ligação ainda, hã, pode se desenvolver, se ainda há caminhos para vocês 2 aí juntos. Sai um 6 de copas, né, é a carta de alguma coisa, relacionada a prazer ainda, então existe aí uma sensação de passado vigente, né. Eu tiro junto aqui uma princesa de discos, a princesa de discos, ela é uma carta que fala que precisa resolver sim, é uma carta que fala que tem que ter algo preso, mas tem um medo de desenvolvimento aí, de desenvolver alguma coisa, existe um medo intrínseco aí, alguma coisa que pega, mas que não, a palavra não é medo, é uma sensação de que a coisa tem que ser muito bem feita, muito bem articulada, uma base, e que se não for desse jeito não serve. E aí, mas existe aí, é preciso entender se isso é do seu lado, se é do dele, mas é necessário desenvolver aí alguma coisa, ainda há um caminho, mas que é um caminho com uma certa lentidão, é um caminho com uma certa, eh, restrição, precisa desenvolver alguma coisa aí que não está bem resolvida, né. E aí, eu pergunto para você, até mesmo antes de tirar a próxima carta aqui, o que que você deseja? Se essa pessoa chegasse na sua frente hoje, falasse que gostaria de manter, continuar o relacionamento ou reviver este relacionamento com você, o que que você responderia? Isso mexeria com você no sentido de sim, mais para não? E por qual motivo seria um sim, por qual motivo seria um não? É uma questão que você tem, é você que tem que responder isso, né. E aí,
Vamos colocar aqui uma suposição que você queira cortar esse vínculo e não queira ter mais esse tipo de sentimentos, esse tipo de situação. Então, o que que você deve fazer? Olha lá, vamos ver. Agir com racionalidade, né. Sai o 6 de espadas aqui, que é a carta, da ciência, então agir com uma racionalidade em cima da situação. Partir do que é real para você, daquilo que serve para você, num sentido, eh de certeza. Coloca aí na balança, né, o que está acontecendo, é que aqui a gente precisaria explorar como que foi esse término, o que que aconteceu lá no passado, e entender de forma racional de que forma isso tem que tende a se sustentar. Então, caso você queira cortar esse vínculo, é agir com racionalidade, pensar no que de fato aconteceu, no que de fato você quer e seguir uma certeza, porque o que que acontece, como mostrou na primeira carta lá que existe sentimentos ainda, você não quebrou esse vínculo, né, você não fechou esse ciclo, então esse ciclo, essa ligação com essa pessoa ainda está aberta, por isso desses sentimentos todos, por isso desses pensamentos todos, por isso desses sonhos, você quer falar alguma coisa. Entende? Então tem que resolver isso aí com você e caso você queira eu posso te ajudar aí com as terapias de autoconhecimento de relacionamento. Só me chamar ali depois no privado, você já tem meu número, né, porque você já tirou tarô comigo algumas vezes. Me chama aí pra gente poder tentar resolver isso da melhor maneira, tá bom? Então, um beijo, muito obrigado pela sua, eh, explanação aqui, pelo seu relato. E convido você a mandar o seu também. E aí, você já viveu uma situação assim, que não consegue desgrudar desse passado, né, botar um ponto final aí? E então, comenta aqui ou mande sua história. Um beijo, até a próxima.